trouxe sua Bíblia? Abra, por favor, no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 8, versículo de número 16, lá no Velho Testamento, segundo livro do Velho Testamento. Êxodo, capítulo 8, versículo 16. Em dias como esses últimos dias, esta mensagem, ela nos traz uma promessa. Por isso que eu coloquei o título dessa mensagem de A Bênção da Continuidade. Capítulo 8, versículo 16, diz assim a minha tradução: O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda o seu bordão ou o seu cajado e bata no pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Agora o capítulo 9, o versículo 12, ele vai nos dizer assim: porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Amém? Assente-se, por favor. Às vezes o teu rosto, ele denuncia a tua batalha. Mas o que você fala, o que você confessa, aonde você está e a tua postura, denunciam aonde você vai chegar. Amém? O semblante denuncia o desgaste da tua batalha, mas a tua postura ou o confessar da sua fé denuncia aonde você vai chegar. Porque as vitórias e as derrotas são decididas nos dias em que nós estamos fracos. Porque muita gente, quando está fraco, desiste. As nossas vitórias, as nossas derrotas, elas são definidas depois de 40 dias de deserto. Quando aparentemente nós podemos estar cansados, vulneráveis. No dia de maior tentação, pode ser o dia da nossa maior vitória, porque em seguida os anjos vêm servir. Na altura do texto que acabamos de ler, nós estamos diante de mais uma das pragas que Deus enviou ao Egito, como uma medida punitiva, como uma medida educativa, sobretudo para que o nome de Deus fosse reconhecido, fosse glorificado. Nesse versículo, no capítulo 8, versículo 16, Moisés e Arão estão dando continuidade ao seu ofício profético. E esta palavra continuidade, ou continuou, é uma palavra que se destaca a mim enquanto eu meditava essa semana sobre a rotina do ofício. A rotina do ofício como pai, como pastor, a rotina do ofício como mãe, como pastora, como chefe ou como empregado, a rotina do ofício como cidadão, político, né? A rotina do nosso ofício enquanto nós existimos. Ver Deus ferir o Egito com 10 pragas nos parece algo bastante extraordinário, espantoso. Mas você já parou para se colocar no lugar de Moisés? Você já parou para se colocar no lugar de Arão? A insatisfação de um povo, a cobrança de um povo, a pressão fria, rígida de um faraó, a pressão interna de uma família, as pressões, as memórias internas suas. Se você se colocar no lugar de Moisés e de Arão, o desgaste emocional, o desgaste físico, o desgaste familiar, na medida em que eles vão trazendo uma palavra sobre o Egito e as pragas vão se apresentando, é um desgaste absurdo. Penso eu que também havia uma expectativa de mudança no coração de Faraó, pois são sinais tão lógicos,
que haja mudança no cenário egípcio, embora Deus mesmo tenha dito que endureceria o coração de Faraó, por um propósito maior, e que o povo não entendia. Qual que é a lógica disso? Deus quer nos libertar, mas então Ele vai e endurece o coração de Faraó? Deus quer nos abençoar, e de repente Deus permite a eleição de Faraó? Deus quer nos abençoar, e de repente Ele permite que um familiar próximo nosso faça tal coisa? Eu não entendo. E aí nós chegamos diante do texto sagrado e percebemos que se existe um desafio profético frente aos projetos que Deus tem, é esse. Primeiro ponto, chama atenção: o desafio da continuidade. O desafio de continuar. Olha para essa pessoa bonita que está próxima a você aí. Se não tem ninguém bonito aí, olha para cá. Tudo é pela fé, né? Olha, os maiores olhou para cá. Olhou para essa pessoa bonita aí? Você pode me ajudar a pregar? Você pode olhar para essa pessoa e falar: ainda bem que você não desistiu. Ei, antes de você olhar para essa pessoa e falar isso, você fez assim para mim, ó. Se você pregou em uma frase, imagina eu que falo 40 minutos aqui, sem virar o olho. E eu estou pedindo para contar com você. Eu digo isso para você, ainda bem que você não desistiu, porque há uma bênção em continuar. Mas é extremamente desafiador continuar. Não é verdade? Você vai ficando velho, você vai pensando, a vida vai ficar mais fácil lá na frente. Eu imagino daqui 10 anos, está mais difícil. Só que você tem uma experiência muito maior, muito melhor. Não é? Sobretudo quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, do jeito que nós esperamos, do jeito que nós imaginamos, que achávamos que era o melhor jeito. Ainda mais quando a dureza do outro quer se confundir com a nossa incapacidade. Ainda mais quando a dureza de Faraó quer se fundir com a nossa incapacidade. Há pessoas que chegaram hoje a uma situação em que não conseguem entender o que é a dureza do outro e o que é a sua incapacidade. E se questionam: onde é que eu estou errando? O que está acontecendo? Pelo amor de Deus. Por que o meu filho, ele não cede? Onde que eu estou fracassando? Por que o meu marido não muda? Onde que eu estou tropeçando? Por que eu perdi esse ente querido para as drogas? Por que, desculpa a expressão, esse carniça é tão cabeça dura? Por que essa mulher é tão insatisfeita? Onde que eu errei? Para ver, às vezes, um filho se desviar terrivelmente assim da igreja. Pastor, o que eu posso fazer para mudar a realidade de alguém que eu amo? Eu quero ligar aos céus hoje a bênção da graça, o poder da imunidade, para que você seja envolvido na espiritualidade da continuidade. O que Jesus falou no Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus? Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Moisés só viu o mar abrir porque ele chegou até o mar. A Dirley não está aqui hoje, né? Mas ela só viu a conversão do marido porque ela permaneceu firme na fé, até o marido vir e se tornar diácono. Você está entendendo o que eu estou falando? Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Você acaba vendo Deus exatamente como resposta da tua postura de fé. Eu quero que Deus gere em você a capacidade de distinguir que uma é a capacidade profética, a outra são as decisões de Faraó.
Uma é a sua decisão em Deus, de ser leal, fiel, compromissado com Deus, de estar casado, sendo dizimista. Outra coisa é a dureza de Faraó, que rejeita escutar a Deus e entrega até os seus ao sofrimento vindouro por decisões egoístas. Eu me desobrigo a responder pelas pessoas que não querem ouvir, mas eu me responsabilizo em me posicionar com fé. Eu me desobrigo a dar conta de quem não quer, porque até Deus é imune aos desinteressados. Eu me desobrigo à responsabilidade de converter quem não quer. Ô pastor, isso é sério, porque eu não posso tomar o lugar do Espírito Santo, pois é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu permaneço na missão, e eu confio no Deus que se revelou a mim, que um dia se revelará. Eu não vi hoje, até hoje, mãe, o pai que faleceu intercedendo pelos seus filhos e Deus não agir. Deus honra a oração. Deus honra a oração. Eu não tenho essa capacidade. Eu prego, amo e vivo, mas a capacidade vem do Espírito Santo. Eu quero que nessa noite você levante a sua cabeça, você respire fundo, porque o coração de Faraó, quem cuidará é Deus. Mas a minha boca continua profetizando. Você está entendendo? Nós temos pessoas vivendo dramas, nós temos pessoas vivendo situações difíceis, pessoas que estão pregando e outros se convertendo, porém os da sua casa se perdendo algumas vezes, por tanto esforço que tem. Pessoas que estão orando e intercedendo e ajudando o casamento de outros, mas o seu casamento vive um drama. Pessoas que estão ministrando, dizendo que as portas de Deus se abrem, mas as portas para Ele estão fechadas, as coisas estão difíceis. Eu estou falando a alguém que o Espírito Santo diz para continuar. O meu caderno de esboço desmanchou aqui. Olha a sua. Mesmo quando os feitos não são imediatos, continuar, mesmo quando a resposta não chega na hora, continuar, mesmo quando não há ainda a salvação de quem mais amamos. Eu não vou retroceder em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus me garante um fim promocional. Versículo 16, disse o Senhor, o que nós lemos? Disse o Senhor a Moisés, diga a Arão, olha só que interessante. Disse o Senhor a Moisés, Moisés, fale para Arão, para estender o seu bordão, o seu cajado, e ferir o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Olha só, disse o Senhor a quem? A Moisés. Para Moisés falar com quem? Esse é o segundo ponto que me chama a atenção. O relacionamento entre Moisés e Arão está ligado ao relacionamento em que ele tem com Deus. Deus fala com Moisés e Moisés fala com Arão. E aí eu me pergunto, essa pergunta aí, enfim, eu me pergunto sobre essa pergunta. O que você responde? Seria apenas um caso isolado? Eu me questiono sobre isso. Presta bem atenção, eu vou responder o que eu entendo. Ou o relacionamento em que nós temos com as pessoas nada mais é do que uma radiografia do relacionamento em que nós temos com Deus. Eu vou explicar. Se eu estou sem falar com o meu familiar, se eu estou sem falar com o meu próximo, se eu fico me enroscando pessoas, o meu problema diretamente não é com relação a pessoas, o meu problema diretamente é com relação a Deus. Se eu não estou bem com Deus, eu não vou estar bem com as pessoas. Se eu sou uma pessoa de oração, o meu jeito em lidar com as pessoas vai ser diferente, e isso vai ser a prova real. Tem gente que é tão espiritual,
Tem gente que é tão sobrenatural, tão cheio de razão, mas não consegue ter um relacionamento saudável com ninguém. O nosso relacionamento com as pessoas está intimamente denunciado com o tipo de relacionamento que nós temos com Deus. Eu ouço dizer que algumas vezes nos relacionamos com Deus como aprendemos a nos relacionar com pessoas. Para alguns, Deus é apenas um office boy. Para alguns não sabem o que é office boy, né? Menino ambulante, eu preciso de alguma coisa, faz para mim e traz para mim. Só isso. Não é o office boy que dá o comando, é eu que dou o comando. Deus, eu quero que o Senhor me sirva. Eu quero escutar 40 minutos de mensagem, mas se eu precisar falar uma frase de estímulo para alguém dentro de um culto, eu vou virar meu olho. Deus, eu quero que o Senhor me abençoe com um carro, com uma casa. Eu quero que o Senhor me abençoe com um namorado, com uma família. Mas se Deus me fala, seja dizimista, se Deus me fala, adote tal coisa, E para algumas pessoas, outras pessoas só servem enquanto são úteis para ela ou para ele. Existem pessoas que se calaram no diálogo familiar. Por quê? Porque há muito tempo se calaram no diálogo com Deus. Ou só querem falar, né? Mas não querem ouvir a Deus. Não ouvem a Deus e por isso não ouvem os seus familiares também. Conhece alguém assim? Mas Deus está falando com a gente. Existem pessoas que não aceitaram ser contrariados ou contrariados na sua casa e chegam na igreja ou diante do Pai e querem imprimir o mesmo comportamento com Deus. Eu quero que o Senhor faça a minha vontade. Se não for da minha vontade, então eu vou nessa igreja. Então se não for, eu vou nessa igreja. Então eu vou em outra. Então eu vou em outra. Ou eu vou buscar alguém que fale o que eu quero ouvir, não o que eu preciso ouvir. Dureza de coração. E a dureza de coração na Bíblia está relacionada ao orgulho. Uma vez chegaram para Jesus. Obrigado, meu irmão. Chegaram para Jesus e falaram: Senhor, Moisés permitiu dar carta de divórcio. O que o Senhor diz? Jesus respondeu: Moisés permitiu dar carta de divórcio porque o coração dessas pessoas era muito duro, não perdoavam, não abriam. E quando o coração é muito duro, a pessoa vai se isolando. Se na sua casa tudo que você diz é lei, você chegou em um lugar onde o que Deus diz é lei. Se na sua casa você é acostumado com as pessoas te servindo, aqui Jesus disse que é para nós servirmos uns aos outros, porque Ele mesmo veio para servir e resgatar a muitos. Foi Jesus que disse isso. Nós precisamos entender que ajustar o relacionamento com Deus é ajustar o relacionamento com as pessoas. Amém? O que é impossível não ajustar com pessoas e não ajustar com Deus. Se eu quiser andar com Deus, eu tenho que aprender a caminhar com as pessoas de uma forma saudável. E é por isso que nós somos igreja. E é por isso que damos continuidade. Existe uma bênção da continuidade. Por isso que nós amamos. E qual que é a resposta de nos amarmos? Nos suportamos. Escolhemos caminhar carinhosamente, mesmo com irritações internas, como disse Jesus, em memória de mim, em memória de Jesus, porque o relacionamento com Deus se responde com o relacionamento com o próximo, principalmente. Saia da teoria e venha viver a vida de igreja. Vou dar 2 exemplos para você rapidamente. Lembra de Caim na Bíblia? Quando Caim matou o irmão dele? Quando que Caim matou o irmão dele? Foi depois do quê? Foi depois de um culto. Caim matou o irmão dele depois de um culto. Os dois foram dar uma oferta, mas Abel ofereceu oferta
que não era contida, não tinha reservas. Derramamento de sangue. E eles sabiam, eles aprenderam com o seu pai que tipo de oferta que eles tinham que dar, o que eles tinham que fazer. Mas Caim não confiava em Deus. Ele tinha medo de faltar ou sei lá o quê. E ele deu uma oferta contida. E a Bíblia só diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Então Caim sentiu um desprezo pelo irmão dele, porque ele era mais velho. E o próprio Deus vem e pergunta para Caim: por que está descaído o teu semblante? Por que você está assim? O que ele fez depois do culto? Ele bateu no irmão dele de tal força que ele matou o irmão dele. Aí Deus pergunta para ele: cadê o teu irmão? E ele dá de ombro e responde: por acaso sou eu guardador do meu irmão? Olha para cá. Por que essa cadeira, ou tem cadeira vazia do teu lado ou não? Eu não sou o pastor dessa igreja. Eu não sou o líder de tal coisa. Por quê? Por quê? E isso denuncia o relacionamento de Caim com Deus, de rebeldia, de desprezo. Por isso que a resposta foi o seu relacionamento com o próximo. Rebeldia, rebelião, uma série de coisas. Outro exemplo que eu vou dar para você. Você lembra da Mical? Que muita gente pensa que é japonesa, mas não era. A esposa de Davi. Davi está trazendo a arca da aliança para a cidade. A arca da aliança sai da casa de Obed-edom. A casa de Obed-edom é muito abençoada no período que ficou lá. Prosperou, Deus abençoou, Deus curou. Então Davi está trazendo a arca, uma comitiva feliz. Davi está dançando, alegre, feliz. E o que acontece? Mical está sentada na janela, está ali na janela. Não é que ela está sentada na janela, ela está olhando na janela. E ela vê Davi pulando. E de repente ela sente um ciúme por Davi. E na mesma hora que ela sente um ciúme, ela tem um desprezo por ele. Ela está entendendo tudo errado. Ela foi repreendida por Deus por isso. Mas ela está entendendo errado. O que eu quero dizer com isso? Cristão de janela entende tudo equivocado, tudo distorcido, tudo somente do seu ponto de vista amargurado. Cristão de discurso entende tudo assim, cristão de textão, mas que não conhece a realidade de igreja, de corpo, de convívio. Vive o instinto do seu temperamento. Está na hora de sair da janela e ir adorar junto com Davi. Cristão de cantinho, que se diz muito observador, é covarde biblicamente e está colocando a sua salvação em risco. Meu irmão, o que Deus fala ali? Estende a tua vara, o teu cajado, fere o pó da terra. Fere o pó da terra, para que se tornem piolhos, para que fira toda a terra do Egito. Meu irmão, não se prenda à ideia dos piolhos aqui. Eu quero falar algo importante para você. Eu quero que você entenda que o propósito de Deus era empestar o Egito com piolhos. Mas o que me chama a atenção é que o pó da terra foi ferido. Essa expressão pó da terra é familiar para você? Essa expressão pó da terra, ela te lembra alguma coisa? Do que você é feito? Do quê? Alguns são feitos de bastante pó. Não é? Eu fui bem adubado. Pastor. Você lembra da criação? O pó ferido se torna no que Deus determina. Ei, para de gritar na tua vida aí, pelo amor de Deus. Para de fazer escândalo sem necessidade. Você lembra do Metiolate? Alguns são criados dessa época. Metade era drama, metade era dor. Mas boa parte era drama. Aquela criança que você nem aplicou ainda, só está soprando, e a criança estava, mas nem aplicou.
metade era drama, a outra metade realmente era dor. E tem uns e umas que está na era do metiolate, né? Está fazendo escândalo sem necessidade, se agitando e agitando pessoas. Terceiro ponto que me chama a atenção em cima disso: o pó ferido se torna o que Deus determina. Mas o mais importante é você entender que o pó não foi ferido pela mão de Arão, o pó não foi ferido pela mão de Moisés, foi ferido pelas mãos de Deus. A vara de Deus corrige, ela pode ferir, mas ela não mata. Ela transforma o pó em propósito de Deus. Deus te tocou com o que anda acontecendo. Você foi ferido talvez pelo cajado de Deus, mas Ele está transformando isso em propósito dEle. Amém? Eu conheço tanta gente que foi tocado pelo cajado de Deus e hoje está aqui, hoje está neste lugar, sendo o propósito de Deus. Todas as vezes que Deus me tocou assim, não era para me matar, era justamente para me moldar ao propósito dEle. Às vezes que eu fiquei em abstinência das coisas que eu muito gostava na vida, às vezes que eu tive repreensões que eu não entendia na vida, foi para me moldar ao propósito dEle. Porque quando Deus toca com o cajado, não é para matar, é para você se despertar. A gente é tão indiferente às vezes a algumas coisas que deveríamos tomar postura. Até quando isso? Até quando? Além de não fazer, fica medindo quem está fazendo. Além de não fazer, fica dando nota para quem está fazendo e não consegue fazer direito. Você é uma pessoa tão observadora assim, tão crítico ou crítica assim, por que não está ajudando a moldar? Por que não faz uma visita para quem não está aqui, não pôde vir por algum problema? Mas eu não sei de alguém que tem problema. Justamente indiferente. E se sabe, não vai. Que diz que é frescura, que diz que é manipulação só. Os piolhos surgiram nessa proporção no Egito. Os magos no Egito foram desbaratados nessa, porque até então eles estavam disfarçando junto, mas nessa eles não conseguiram fazer, porque das outras vezes conseguiram produzir os mesmos sinais, mas agora não conseguiram. Isso é só o contato do cajado que transforma o pó em propósito. E essa transformação que você viveu foi porque o Criador te tocou para combater o mal. Está entendendo? Você não é uma praga. Você não é uma praga. E o irmão chegou com a camisa aqui, verde e preta, uma listrada assim. Eu falei, está parecendo praguinha da Xuxa. Só que o casco, em vez de ser para trás, está para frente, né? Tipo tartaruga ninja, só que o casco para frente. Mas você não é uma praga. Você é um propósito de Deus. Olha, só os Velhos Testamentos lembraram do que eu falei aqui, ó. Tem alguns que estão, quem que é isso aí? Meu irmão, você precisa ser mais espiritual e menos birrento, mais espiritual e mais amoroso. Mais espiritual, meu irmão. Eu falei menos espiritual, não, mais espiritual e mais amoroso. Mais espiritual e mais de postura. Agora, quando o cajado toca, a transformação, ela é definitiva. Como que eu vou voltar? Se a temperatura me fez virar pipoca, como que eu vou voltar? Sabe por que você está aguentando toda essa pressão? Porque você foi tocado pelo cajado de Deus. Só Deus faz criaturas do pó. Dê continuidade em sua missão. Pare de culpar pessoas. Caim fez errado. Caim entregou o que não era para entregar. Foi relaxado, porco, indiferente. Ele fez isso. E qual foi a resposta disso? Deus não se agradou. Então ele quis culpar outras pessoas por aquilo que ele estava vivendo. Mas se ele continuasse, ele teve a oportunidade de fazer o que era certo. E ele escolheu não fazer o que era certo.
Então ele perdeu a bênção da continuidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que uma maldição tomou conta dele, um sinal. Ele perdeu a bênção da continuidade. Todas as manhãs, a Bíblia diz que ele andou vagabundo pela terra. Ele andou vagabundo, está escrito. Todas as manhãs, quando ele acordava, ele não tinha mais o pai e a mãe dele perto dele. Todas as manhãs, quando ele levantava, ele não tinha notícias, ele não sabia, ele andou errante pela terra. Você tem a bênção da continuidade na tua vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque a bênção da continuidade, ela traz respostas para a gente. Esse tempo atrás eu estava conversando com um rapaz da comunidade terapêutica, jovem ainda, ele tem 20 e poucos anos. Só que há 12 anos atrás, quando nós estávamos fazendo um retiro numa chácara, numa comunidade terapêutica, ele estava lá. Estava tocando bem novinho. Os irmãos acharam a foto dele e me mostraram. E ele veio conversar comigo. Então, pastor, já foi preso várias vezes e coisa e tal. Daí ele veio falar para mim, então, pastor, que conselho que o senhor me dá? Veja bem, eu falei, na hora você pensa assim, o que eu vou falar? Mas Deus traz a resposta. E eu falei para ele, ser nômade não é de Deus. Como assim, pastor, ser nômade? Eu falei, vou te dar uma resposta. O inimigo veio para quê? João 10:10. O inimigo veio para roubar e destruir. Isso é uma expressão nômade de um povo, tipo os amalequitas, ou seja quem for, que vinha, roubava aquela terra, sugava tudo que ela tinha e depois destruía, né? E iam para uma outra terra fazer a mesma coisa. Eu falei, você não veio do inimigo roubar, matar e destruir. Você quer ser de Deus? Repare a outra expressão do mesmo versículo, João 10:10, Jesus falando, mas eu vim para que tenhas vida e a tenho em... Eu falei, esse negócio de você não parar em lugar nenhum, você nunca constrói nada. Pare num lugar e construa, melhore a vida de pessoas onde você estiver, e você vai ter a resposta disso, a bênção da continuidade. Você vai conseguir construir algo, você vai ter frutos, você vai ter respostas disso, pelo amor de Deus. Continue a tua missão. Põe a sua mochila nas costas e cumpre o seu propósito. Pare de culpar pessoas. É Deus te tocando, te moldando para um propósito do alto. Pastor, como assim continuar? Continue vivo. Continue adotando. Continue casado. Continue na igreja. Continue trabalhando. Continue crendo. Porque as pessoas de coração duro, Deus cuidará. Porque os faraós, Deus cuidará. A Bíblia me ensina que Jesus, Isaías 53, ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pela nossa iniquidade. O castigo que pode nos trazer a paz hoje estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isso é, a dor trouxe cura, a dor dele trouxe vida. Um dia esse cajado tocou em Jesus por mim e por você e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Deus estava cumprindo o seu propósito na terra. Jesus não abandonou a sua cruz e você não pode abandonar a sua. Depois desses dias de luta, virão dias de avanço, mas isso é para quem continua, isso é para quem permanece no propósito, isso é para quem caminha até o mar, que você pode entender os grandes milagres, os grandes feitos de Deus. Você vai passar esse mar, isso é passageiro, mas Deus é fiel. Aliás, a palavra Páscoa significa pesar, passagem. Mas não é quando eles passaram pelo mar, é quando o anjo que executa o juízo de Deus, o anjo da morte, ele passou pelo Egito. E o sangue do cordeiro estava na ombreira da porta, isso é, fazendo um sinal de cruz, né? A ombreira da porta. O sangue do cordeiro protegia aquela casa, trazendo proteção. E o anjo passou, o juízo de Deus passou, e o povo de Deus estava livre. A bênção da continuidade. Eu não, já foi 9 pragas, nós estamos aqui ainda, e eu não vou fazer isso não, tá louco? Eu vou cuidar da minha vida, vocês que se virem.
Não, a bênção da continuidade. Por quê, pastor? Porque de um dia para o outro, aquele povo que era escravo foi livre. De um dia para o outro, aquele povo que era pobre passou a ser rico. E agora pensa, agora eu vou só desfrutar. Não! As responsabilidades de uma pessoa livre são maiores ainda. Maiores. Eu não vejo a hora de eu fazer 18 anos e eu ter a liberdade de fazer escolhas, sabe? Não precisar prestar contas. Eu não vejo a hora de eu me aposentar, sabe? Não precisar fazer mais nada. Eu não vejo a hora, olha, de eu ser empresário, em vez de eu ser mandado, eu mandar. Meu Deus do céu. Eu não vejo a hora desse lugar, igreja, família, eu sei o que é, crescer, para poder ficar mais tranquilo. Vocês contam ou eu conto? Eu não vejo a hora de eu casar e ser cuidado só, ou cuidada. Não adianta ficar cutucando, não. E vou falar uma coisa para você. E no final de tudo isso, você verá que a tua insistência valeu a pena. Porque se o nosso Jesus, ele não desistiu, pelas pisaduras dele, nós somos o quê? Nós somos sarados. Nós somos sarados. Jesus nos ensinou a ser oferta por alguém. Amém? Está olhando para mim aqui? Jesus nos ensinou a ser oferta por alguém. O que você está disposto a ser por alguém? O que você está disposto a ser por alguém? Pastor, você não tem ideia. Meu cajado é minha mulher. Está tocando nesse pó. Pastor, você não tem ideia. O cajado é aquele patrão lá que... Pastor, eu vou te revelar um negócio. Meu cajado é você. Porque toca certinho na ferida. Na mesma hora que eu tenho vontade de estrangular, eu tenho vontade de ouvir mais. Mas Deus fala com Moisés, e Moisés fala para quem? E Ele conhece as nossas feridas, e Ele nos chama, e Ele nos ensina a ser oferta por alguém para cumprir esse propósito. Essa semana, na comunidade terapêutica, tem um rapaz que voltou, ele saiu, mas antes dele sair, você vai todo mês para lá, para a comunidade terapêutica, que você vai por amor. Você não tem uma ajuda financeira, de nada. É realmente uma vida voluntária. Eu e as pessoas que vão comigo. E é um custo considerável, sim. Pelas ajudas que você dá pessoal e uma série de coisas lá. Boa parte daquelas pessoas não entendem. E quem não entende, vai permanecer por muito tempo. Quem entende, vai sair, porque está recebendo alta, e vai começar a ajudar. Mas se você fosse basear em pessoas com um perfil assim, você vai parar rapidinho. E um rapaz, antes dele sair, ele me chamou e ele me falou muita besteira. Muita besteira. Ele deu de dedo e as pessoas passavam perto dele e ele falava assim: eu disse que eu ia enquadrar o pastor. Não estou fazendo isso? E quem me conhece sabe. Eu vou tentar explicar. E do meu jeito. Eu vou tentar conversar. E eu não vou sair dali até eu falar tudo que eu tenho que falar. Mas não é vingança, não é nada disso. Eu preciso ser entendido. Eu preciso que a minha intenção seja ouvida. Mas falou. E saiu. Daí ele tombou feio na vida, depois de alguns meses e coisa e tal, daí ele voltou. E ele foi tocado por algum cajado. E quando ele estava na chácara ali, eu estava levando a mensagem e eu tinha orado por algumas pessoas e houve algumas libertações. E depois eu fiquei bem ruim de saúde na mesma hora. A Lore estava lá, né? A minha esposa estava lá. Eu fiquei bem ruim de saúde. Na mesma hora eu fiquei ruim de saúde. Por conta das libertações e algumas situações assim. E depois de tudo aquilo, aquela mensagem, o rapaz foi me chamar no canto. Falou: pastor, eu não entendi algumas coisas. Quero te pedir perdão daquele dia. E essas coisas assim. Eu coloquei a mão no ombro dele e falei: cara, não esquenta a cabeça com isso. Foi o meu período de carregar o teu fardo. E a Bíblia diz: carregar o fardo uns dos outros e assim cumprireis a lei. Jesus nos ensina a ser oferta na vida de alguém. Eu falei, teve pessoas que por 12 anos eu intercedi. E um dia eu tive a oportunidade de conversar. Mas enquanto isso, a pessoa, cozinha de igreja, essas outras, era lugar de desconstruir a imagem. Mas você não pode esperar
pela imaturidade de alguém. Você tem que ser o maduro. Ou por acaso, quando o teu filho ou a tua filha faz alguma coisa errada, você vai colocar para fora de casa? Não. É nesse momento que eles precisam de pai e de mãe. É nesse momento que você precisa. Esse negócio de ficar falando aí para o teu marido, para a tua esposa, não tá bom, vamos separar, não tá bom para você, então saia. Esse negócio de você ficar falando, é você estar dizendo assim, é o seguinte, quem tem que sair é você, não é o diabo. Mas quem tem que sair é o diabo. Não é o teu filho adolescente, não é o teu marido, não é a tua esposa. E essa mensagem não é para outro não, é para todo mundo que está ouvindo. Não é? Então eu preciso entender que a bênção só vem com a continuidade. Por isso você está aqui. Amém? Eu preciso entender que quando Deus permite eu passar por aquilo que eu estou passando, é porque Ele está me transformando em um propósito. Olha, meu irmão, eu só conto para você depois que eu passei, porque eu confesso a nível de fé as superações. Mas desde as 4 da manhã hoje, situações drásticas, eu não me pergunto como, uma série de coisas em cima da outra. Eu sei que a minha pressão vai ficar lá em cima, para a minha idade, né? Poxa, quase 16/10, e foi ficar e dor de cabeça, aquela coisa. Tomei 2 remédios para pressão, 50 gotas de pirona, e bababá, e continuo a atender. De repente eu cheguei num lugar em que pastores, presidentes de igreja estavam precisando de assessoria e uma série de coisas. Aí você pensa assim, eu preciso ser cuidado. Você chega, eu preciso cuidar. Eu preciso permanecer no ofício que Deus chamou. Eu preciso pregar, eu preciso ajudar, eu preciso fazer. E aquele que me chamou vai me garantir. Amém? Porque se você não tiver de coração puro nisso que você está fazendo, você se torna maldito biblicamente. Se você ficar nesse lenga-lenga de que eu vou desistir, eu vou parar, eu vou. Eu sei que quando eu abri minha boca e comecei a falar de algumas coisas, teve pastor titular falando sobre suicídio, sobre Satanás chegar na orelha e falar sobre suicídio. Pastores, presidentes da igreja falando sobre a rejeição no casamento, sobre doenças seríssimas, sobre coisas dramáticas, sobre o peso satânico terrível, sobre o abandono, sobre os problemas financeiros gigantescos, sobre as coisas incríveis, porque é estratégia satânica isso. Mas é justamente quando o céu está escuro que as estrelas brilham. É justamente quando o período está difícil que você acende a lâmpada. E Jesus fala que ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo de uma mesa. Você acende para que clareie todos. Deus está transformando você em propósito. Pare de reclamar tanto e transforme isso em objetivo. Abrace mais, contribua mais, esteja mais, seja mais efetivo, porque Deus está te usando. E os desertos, eles definem pessoas vitoriosas. Os desertos definem quem são e quem não é. Não esqueça disso. Afinal de contas, quem que você é? Faraó ou Israel? Afinal de contas, você endurece o seu coração quando Deus está falando e acha que é para outros, os outros estão errados? Ou é para você? O nosso Jesus, Ele não desistiu, e nós já morremos para esse mundo e nascemos para Ele, e Deus está chamando você para a bênção da continuidade, porque o melhor de Deus, Ele está por vir. A bênção é um caminho, um passo muda a direção de uma caminhada. A bênção é um aprendizado, é uma continuidade. Aí você não quer se matricular num instituto de teologia? Aí você não quer ir para um discipulado? Aí você não quer se envolver? Os teus pensamentos são todos de desistência? Os teus pensamentos são todos de recuo? Os teus pensamentos são todos de, para mim é tudo mais difícil, para outro é mais fácil. Os teus pensamentos são todos desse jeito? E eu afirmo para você, não são pensamentos guiados por Deus. Eu afirmo para você, todos os ataques malignos vêm contra este propósito.
Mas Deus fala para você muito claro que você foi colocado para cumprir o propósito dele, que nem sempre é agradável isso para a tua carne, para o teu bolso, ou seja como for, mas Deus está chamando você a ligar isso no alto, com a bênção da continuidade e com o propósito dele. Amém? Sempre Deus envia alguém para te ajudar, sempre, é sempre assim. Deus vai levantar, Deus vai fazer. Semana eu vim arrumar, porque estava caindo uma cachoeira ali, né, irmão Jorge? Ali, cachoeira, 3 dias seguidos de chuva. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Não podia subir, telhado molhado, eu não sei andar em telhado. E outra coisa, eu estou com 90 quilos, né? 92. Isso depende do que eu como, para não falar outra coisa. Aí, fiz apelo na igreja, fiz apelo em mais lugares, mas ninguém falou nada. Tem um monte de gente que sabe fazer. Falei, bem, Deus me confiou. Peguei a escada e vim aqui. Quando eu vim aqui, o Jorge veio aqui. Ele não pode falar, mas eu posso falar. O Jorge, socorro bem presente na hora da coxa, várias vezes. E ele foi e ele pagou a fita da manta asfáltica ali. Mas quando eu subi ali, tinha um buraco grande, que estava uma trinca grande já, e aquilo se transformou num buraco. Eu pensei, mas eu não sei trocar isso, mas eu estou aqui. E eu coloquei mais uma vez, eu preciso de uma telha 6 milímetros, Deus sabe da necessidade. E eu falei para os 4 cantos. E de repente, uma pessoa falou, talvez tenha aqui. E eu fui lá, e eu cortei, e eu fiz, Deus, acabei subindo e coisa e tal. Digo, resolvendo o problema. Resolveu. A minha mãe me mandou mensagem, ela vai escutar essa mensagem, ela sempre escuta. Ela é meu pai. Ela mandou mensagem, onde você está, não sei o que você está fazendo. Todo dia ela me pergunta, e eu falei para ela, mãe, estou em cima do telhado da igreja, estou resolvendo um negócio aqui. Já falo, sério, mas você está sozinho, ninguém foi te ajudar? Aí em cima, mas não tem como alguém assim, ajudar assim, não tem? Ali é um serviço, não tem. Mas ninguém quis fazer, ninguém. Eu falei, não. Ai, filhinho, ela assim, a mãe fica triste, porque todo dia você está assim, e quando você precisa, eu falei, mas não é a linha de pensamento correta. Várias vezes ajudam sim, várias vezes fazem, mas a nossa vida está centrada em Deus. Você não pode se chatear. Deus faz como Ele quer, Ele usa quem Ele quer. Às vezes você não precisa fazer nada, Ele faz tudo. Às vezes você tem que fazer. É Ele que confia a missão. O importante é que está feito e bola para frente. Essa semana eu estava conversando hoje com o pastor Josadak. E o pastor Josadak é uma influência nacional, né? Não só da Quadrangular, de um monte de igreja. E ele falou, Carlos, essa semana eu falei mal de você, hein? Na verdade ele falou bem. Quando ele fala brincando, né, com ironia, falou por umas diretorias assim, umas assessorias que estão para dar apoio. E nem sabia de um monte de coisa. É Deus que faz as ligações. É Deus que usa, mas é Deus que toca com o cajado primeiro para que você vire no propósito. Deus está moldando você, meu irmão. Deus está moldando, não importa o que aconteça, se você se sente abandonado, sozinho, se as coisas parecem que tem aquela resistência ao redor, meu irmão, quando Deus manda, até o diabo obedece. Eu vou te falar uma coisa, o diabo, ele é como um cachorrinho brabo, amarrado numa corda que Deus solta até quando Ele quer e Deus puxa de novo. Você precisa entender isso. Se Deus está nos conduzindo a um período de oração mais intensa, por que você não começou esse movimento ainda? Fala mais com o diabo do que com Deus? Como assim, pastor? Eu falo mais com o diabo? Reclama muito mais do que ora, reclama muito mais do que confessa a fé. É necessária uma mudança e as respostas virão. Deus colocou isso no teu coração. Você está grávido ou grávida de um propósito de Deus. Por favor, respeite isso, gere isso, cuide disso, e Deus vai te abençoar, porque a Bíblia fala no livro de Jeremias que aquele que faz o que o Senhor mandou fazer de uma forma relaxada se torna maldito. Maldito aquele que faz a obra do Senhor de uma forma relaxada. Então eu prefiro não fazer. Aí a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino. Não é que eu não estou preparado ainda. Quem está? O que nós temos é amor. Se para trás eu vi uma senhora, para finalizar aqui, desse tamanhão ela, assim, suando, uma panela grande, um calor que era um estágio para o inferno.
E aquela mulher mexendo naquela panela e coisa e tal, pingando e tudo mais. Ela adotou 12 crianças, sozinha, simples ela. Um lugar muito simples. E ela pegou aquelas crianças da rua e ela estava cuidando daquelas crianças e ajudando. Essa mulher não tinha documentos de adoção, ela não tinha pedagogia, essa mulher ela não tinha dinheiro, essa mulher não tinha nada, ela não tinha saúde direito, ela não tinha idade, ela não tinha mobilidade, ela não tinha um marido, essa mulher não tinha nada. O que ela tinha? O que ela precisava, ela tinha amor. Ela tinha amor. Aí nós encontramos pessoas aqui, igual eu, que você vai cantar, pergunta o que? É um Mi maior. Eu não sei. Chama pessoas aqui que às vezes é para fazer alguma coisa, mas eu não sou formado. Que formado no quê? Em desculpologia. Eu sou um ótimo desculpólogo. Ah, é? Me dá um conselho então. Olha, inventa essa desculpa. Sou um desculpólogo. Deus está chamando você porque você ama, não é porque você é perfeito naquilo que você faz. Mas isso também não nos cabe não responder e não nos aperfeiçoar nisso. Deus está chamando você para a bênção da continuidade, porque o melhor está por vir. E quem está com o coração duro, Deus vai tratar. Deus vai tratar, mas Ele vai honrar quando Ele tocou em você e transformou você num propósito. Amém? Se coloque em pé, por favor. Hoje eu falei bastante, mas possivelmente era porque você precisava ouvir bastante também, e eu. Fazer valer a pena. Você lembra quando você chegou aqui na igreja, Osmir? Você era uma praga, né? Era, né? E o que Deus fez, né? Transformou num propósito. Primeira vez, eu falo isso com a liberdade que Ele dá. Primeira vez que o Osmir veio aqui, ele colocou os 2 pés na parede ali. O demônio que ele servia manifestou nele. Ele estava com o peito tudo costurado aqui, colocou os 2 pés. 25 anos servindo esse demônio do cemitério. Deus libertou. Era uma praga, fazia mal para os outros, influenciava mal. E uma das pessoas que ele influenciava de uma forma maligna acabou aceitando Jesus com ele depois. Por quê? Porque Deus transforma ruínas em praças. Não é verdade? Põe a mão no teu coração assim. Se questione agora. Se questione agora. Se você está tendo essa bênção da continuidade. O que Deus permite continuar na tua vida? Tua família? Tua saúde? Não, mas é minha cruz. Você quer que Ele tire essa cruz de você? O que Deus permite na tua vida aí continuar? Teu ministério? Você tem feito de que forma? O que Deus permite aí? O que Deus está permitindo continuar na tua vida? Porque muitos dariam muita coisa para poder estar no teu lugar hoje. O quê? O quê? Deus simplesmente te tocou em algo para isso virar testemunho, para isso virar propósito, para isso virar triunfo, para você levantar um altar para Ele. Deus vai te honrar. Eu vou orar por você de novo. Só que você vai ser uma oferta para alguém. Você vai ser uma oferta para alguém. Você vai entregar uma oferta por alguém. Você vai ser uma oferta para alguém. Assim como Moisés foi para Israel, assim como Davi foi para Israel, assim como Jesus foi por nós, assim como um pastor de verdade é para uma igreja. Você vai ser uma oferta para alguém, porque Deus transformou essa praga em propósitos. Deus te tocou com o cajado dele. Eu vou orar por você, e Deus está te mostrando algo, e você vai tomar uma postura de fé. Você vai tomar uma postura de fé, e o mar vai abrir, e as coisas vão acontecer, e o propósito vai se cumprir, porque o propósito dele é maior que Moisés, é maior que Aimee, é maior que eu, que você. O propósito dele é maior, é eterno. Santo Deus, eu peço que o Senhor venha derramar da tua graça de vida, a tua graça que transforma sobre essa pessoa. Eu quero pedir, Pai, um mover tão forte, Pai, tão forte, que venha regenerar o primeiro amor dessa pessoa, a disposição. Que essa pessoa realmente venha parar com essa ideia saudosista, lá